Então, dobraram o faturamento, a gente foi conquistando margem e mais eficiência operacional, cada vez mais eficiência operacional e trazendo uma gestão muito forte para dentro da empresa. O que eu tenho que correr atrás para o negócio dar certo? Tua loja é tão boa que vai fazer o cara atravessar a cidade, vai manipular muita coisa lá dentro. Se eu não tiver o controle de estoque eficiente também, vai arrebentar. Então por isso que assim, tem que estar tudo desenhado. Se eu faço um treinamento 2 vezes por ano, são a cada 6 meses, e o cara fica 3, 4, ele nunca pegou um treinamento. Eu tenho um risco de estoque muito maior com um ciclo financeiro muito curto. Tem uma receitinha bem tranquila para o supermercado. Eu tenho que vender mais com melhor margem e diminuir despesa. Estamos de novo no ar com Conexões VIP no interior do Paraná, onde o nosso objetivo aqui é trazer para você conteúdo sobre gestão, a possibilidade de você entender como cuidar de um negócio, como gerir um negócio a partir da experiência de profissionais renomados e com vários anos no mercado, né? E antes de tudo, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Adquire Imóveis, Investe Smart, Mapleberry e Casa Cine. Hoje eu trago o Anderson Rank. O Anderson é de mercados, ele trabalha muito com a experiência de varejo em supermercados e atua muito com a questão de consultoria. E a gente sempre tem aquelas dúvidas, poxa, por que minha esposa sempre brinca, né? Poxa, pulou uma coisa aqui no carrinho, né? E ele vai explicar para nós um pouco como que funciona essa mágica aí de fazer as coisas pular no carrinho dos clientes dentro do supermercado. Seja muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Mário. É um prazer estar aqui nessa conversa que a gente terá hoje, principalmente uma coisa que eu gosto muito de falar, que é sobre o supermercado, que é sobre o comportamento do consumidor. Então, gostaria de me apresentar. Eu sou o Anderson Rank, tenho 33 anos, sou o sócio fundador da Union Consultoria em Varejo. A gente já está aí com a Union há 5 anos, mas em varejo apesar de novo, eu já tenho ali pelo menos uns 15 anos de varejo, sempre trabalhei em varejo. E o meu sócio até gostaria de... Não pôde estar aqui hoje, né? Ele tá atendendo um cliente lá no Rio Grande do Sul. Então, gostaria de agradecer muito pela parceria. Meu parceiro Ederson. E o Ederson, meu sócio, ele tem 30 anos de varejo. Então, a gente juntou essas... Mercado também? Mercado também. Supermercado, desde Walmart, Condor... Assim, o cara com uma baita experiência. E a gente acabou se juntando e montando a Union Consultoria, onde a gente mesmo vai nos clientes e traz mais eficiência para os nossos clientes, né, na gestão do supermercado. Né? Legal. Conta um pouquinho da tua experiência aí, profissional, as passagens e do teu portfólio. Ótimo. Então... Sim, vamos começar desde onde eu me apaixonei pelo varejo, acho que vai fazer muito sentido. Quando eu trabalhei na Cine Bebidas, nosso famoso refrigerante Cine, framboesa, gengibia. Então, eu trabalhei no marketing lá, eu sou formado em administração com ênfase em marketing. Então, a gente trabalhou lá e ali eu me apaixonei pelo varejo, que foi onde eu tive o primeiro contato realmente para entender o comportamento do consumidor lá na ponta de gôndola, como que o refrigerante saía o extrato saía lá da Amazônia e vinha aqui na gôndola dos nossos supermercados do Paraná, né? Então, ali eu me apaixonei pelo varejo, comecei a entender. Saindo dali, eu fui trabalhar na Electrolux como promotor de vendas. O que um promotor de vendas fazia na época era abordar os clientes dentro das lojas, por exemplo, uma Fast Shop, uma Ponto Frio, abordar os clientes dentro da loja e fazer a venda do produto Electrolux. Tirar a venda da Brastemp e colocar na Electrolux. Eu sempre brinco assim, né? Ali eu tive uma baita oportunidade que com 25 anos eu ganhei, né? Conquistei um cargo de liderança para liderar uma equipe lá no interior de São Paulo, lá em Campinas. Acabei me mudando para lá, fiquei um tempo lá também. E quando eu voltei, apareceu a oportunidade de trabalhar com consultoria de supermercado. Aprendi muito, né, nessa empresa que eu trabalhei antes de fundar a Union. E aprendi muito, só que eu acabei ficando muito amarrado. Não estava mais tendo aquela sinergia, né? E acabei tendo a sorte também de trabalhar muito tempo aqui no interior do Paraná, aqui em Imbituva, muito próximo daqui, ali com Larissa. Aí foi onde eu abri a Union e coloquei... combinei com eles ali, falei, vocês me dão carta aberta, a gente vai... Onde eu validei meu modelo de trabalho, foi ali dentro deles. Então, até tenho muita gratidão por todos eles ali. Então,
dali a Union surgiu. Então a Union surgiu dentro de uma construção de supermercado, onde eu peguei um supermercado onde a gente fez crescer muito a venda lá durante esses 5 anos. Né? Então, com quantas lojas? A gente dobrou o faturamento da loja e nesses 5 anos a gente inaugurou 2. Eles já estão com 5 lojas, fora outros negócios, né? Franquias, enfim. Farmácia também. Então dobraram o faturamento, a gente foi conquistando margem e mais eficiência operacional. Cada vez mais eficiência operacional e trazendo uma gestão muito forte para dentro da empresa. Acho que aí resume muito bem. Hoje, nós estamos atendendo todo o sul do Brasil. Né? A gente tem cliente no Rio Grande do Sul, tem cliente em Santa Catarina e temos clientes aqui no Paraná. Né? Nossa maior carteira é no Paraná, mas é por uma fácil logística também, e conhecimento e conexões. Né? Legal. Então, né, essa é a Union. Adquira Imóveis, o maior catálogo de casas em condomínio de Ponta Grossa. Acesse adquiraimóveis.net. Legal. Então, pessoal, antes de tudo, quero pedir, se vocês estão vendo aqui, ajudem nós com o nosso trabalho. Peço que curtem, compartilhem, né? E que encaminhem até os cortes ou mesmo podcast para pessoas que sejam de segmento e que tenham interesse a respeito do nosso conteúdo. Né? Anderson, quando a gente fala de mercado, na minha cabeça, como pessoa que trabalha com investimentos e acaba olhando alguns relatórios de análise, eu penso assim, volume de vendas alto, folha de pagamento, um CAPEX e um OPEX muito alto, vejo também margem baixa, né? E daí a pergunta isso não significa necessariamente que seja um mau negócio, né? Não. A questão ele tem a sua peculiaridade. Agora a questão com o que eu, dono de mercado, né? Ou isso talvez até se aplique, eu vejo que outros varejos têm também essa mesma guerra, né? O que eu tenho que correr atrás para o negócio dar certo? Entendi. Cara, eu sempre falo assim, primeira coisa, você tem que estar posicionado certo. Não adianta você montar uma loja, tá lá num bairro mais afastado, numa periferia, e montar uma loja gourmet. Esse você tem que entender o teu posicionamento e para qual cliente você quer vender. Você tendo isso, você tem que ir atrás da tua eficiência operacional. Porque é onde você vai diminuir as suas despesas ali e aumentar a tua margem líquida no final. Né? Então, esse é o grande ponto. Né? Você entender o teu formato de loja, entender para qual cliente você quer vender e como será essa experiência do cliente dentro da tua loja. Porque a questão que a gente brincou do carrinho, o produto só cai no carrinho se o cliente passar muito tempo na tua loja e ele só vai passar se tiver uma boa experiência de compra. Né? E a briga principal, acredito que seja a margem. Como que eu melhoro, daí nesse caso, compras, claro que eu tenho que ter a venda, mas eu fazer uma compra eficiente, isso quer dizer que eu tenho uma margem maior. Sim, com certeza. O que é uma boa técnica de compra para mercado? Cara, é relacionamento. E envolve estoque também, né? E sim, envolve todo o estoque. Mas você tem que ter relacionamento. Nem todo mundo é amigo de todo mundo, né? Apesar dos supermercadistas eles serem muito unidos, é uma classe de trabalhador muito unida, eles trocam muita ideia entre eles. Mas, assim, o que eu vejo muito? Hoje, você ir atrás de preço, fazer uma boa compra, os caras estão se juntando e fazendo associações de compras. Que estão saindo também, são CDs, basicamente são CDs. Né? São centrais de compra. Então juntam ali 20, 10 associados, né, marcas, e compram lá para 50, 60, 70 lojas. Né? Então um volume muito alto. Então essa é uma boa estratégia de você comprar bem. Mas eu sempre falo que o relacionamento é muito importante nisso. Porque faz o vendedor ele não ser só tirador de pedido. Assim como o comprador também não pode ser só um tirador de pedido. Os dois tem que ter uma venda consultiva, né? Sim. Que se fala muito. O vendedor ele tem que entender a realidade do varejo, o comprador tem que também entender isso, tem que estar dentro da estratégia dele e passar isso para o vendedor. Comprando um giro menor. O que eu vejo que é muito ineficiente na compra? Os caras chegam no final de mês, o fornecedor chega, preciso bater a meta em top de volume, faz umas loucuras lá, vou pagar a troca depois, faz qualquer negócio. Só que não ajudam a vender. Né? Ou você pode comprar um volume alto porque tem um preço bom, mas faça esse volume vender, escoe esse volume para que esse dinheiro retorne para o teu caixa. Senão você só... vamos tratar desse mercado, como a margem é muito baixa,
você tem que ser muito... Como eu posso falar? Você tem que ter um ciclo financeiro muito ajustado, muito eficiente. Porque o mundo ideal é você comprar com lá um prazo de 27 dias, por exemplo, e vender esse produto antes dos 27 dias. Claro que muitas vezes você consegue fazer isso, só que outras vezes não. Sim. Né? Num mix de 15 mil itens que tem dentro do supermercado, vai ter item que você consegue vender nesse prazo, tem itens que não. Então esse equilíbrio tem que estar muito justo. Então você tem que ter uma métrica de cobertura de estoque que você consiga cumprir isso, né? E como posso falar, um ciclo financeiro, uma diferença entre você receber do teu cliente ou dos cartões que você vende com o que você vai pagar. Então esse ciclo financeiro ele tem que estar muito bem ajustado para que você não sofra com o seu fluxo de caixa, né? Eu vejo que todo negócio ele tem essa dificuldade de ciclo financeiro, e volta aquela máxima, né? Que a caixa é rei. Né? Tem empresas que a gente fala que, poxa, às vezes o ciclo financeiro é 12 meses, cara. E ele só vai começar a vender no final dos 12 meses e ainda tem o tempo de venda, né? Sim. Porque está importando, daí tem logística de China, enfim. E nos investimentos, Anderson, a gente pensa muito assim, tem uma tríade, né? Um triângulo que tem que ser respeitado, que é liquidez, rentabilidade e segurança, né? Sim. E eu nunca consigo ter as três coisas no máximo ao mesmo tempo. Então, se eu quero um investimento muito líquido, na maioria das vezes eu vou abrir mão de segurança ou eu vou abrir mão de rentabilidade. Tem algum paralelo nesse sentido com o mercado? Tem. Assim, como eu falei, para você ajustar o ciclo financeiro ali, vamos citar um exemplo. A carne, o açougue, você compra semanalmente e você vende semanalmente. Ninguém fica com uma carcaça de boi lá durante 7 dias na tua câmara. Só que o prazo de pagamento ele é muito alto. Né? Só que eu tenho o risco de perecibilidade. O meu risco é muito grande de eu apodrecer aquela carne ali e não conseguir vender e jogar para perca. Né? Então eu tenho... Agora, vamos pensar, cerveja. Eu vendo muita cerveja. Só que o meu prazo de pagamento é muito curto. Às vezes eu tenho que fazer um volume, porque às vezes a Ambev ou, enfim, a Coca-Cola, a FESA, não vão te entregar se você não comprar aquela que vai encher o caminhão deles para eles te entregarem. Então você tem que comprar um volume um pouco maior e muitas vezes você não vai vender. Então isso vai... Eu tenho um risco de estoque muito maior com um ciclo financeiro muito curto. Claro, vende, é um produto que vende, mas demora muito. Então sempre tem esse equilíbrio que você falou de você ter rentabilidade, você... Esqueci. Rentabilidade, liquidez e segurança. Rentabilidade e liquidez. Liquidez vai ter. Todo produto ali tem uma liquidez muito rápida. Mas a segurança de você apodrecer a tua carne, você perder esse produto, perder a validade dele, né? Então, você acaba esbarrando nessas três. Só que tem que ter o equilíbrio de tudo, né? Você tem que negociar com o fornecedor o deadline, o shelf life do produto ali que está chegando, tem que ser com a maior data possível. Se o cara... O que eu peguei num cliente? Isso é um case legal até eu lembrei esses dias disso. Eles estavam negociando 27, 28 dias de prazo, só que o cara estava colocando a partir do faturamento da nota e não da entrega. Então ele demorava 3, 4 dias para entregar, o meu cliente perdia esses 3, 4 dias. Então se a gente não tiver até uma operação eficiente que consiga identificar isso daí, hoje são 3, 4 dias de prazo de pagamento que eu perdi. O quanto isso no ciclo financeiro, no capital de giro impacta, né? Sim. Tem supermercado que um dia de estoque, um dia de ciclo financeiro é coisa de 1 milhão, 1 milhão e meio. Que você precisa ter mais no caixa, né? E eu penso assim, eu analiso operação de varejo, meu trabalho é serviços, então eu imagino assim o caos que é mercado no sentido de, poxa, como você falou, 10, 15, 20 mil itens em estoque, eu controlar estoque, eu controlar validade, né? E ainda conseguir fazer vender isso, né? O que é eu vejo que quem consegue controlar bem essa questão de estoque, né? Até lembrando um pouco, né? A gente teve antes do toyotismo uma ideia de gerar estoque muito grande. E isso lá na época, não lembro se foi crise de 29, quando que foi, mas teve um problema muito grande de ineficiência e o pessoal não estava vendendo. E a Toyota entrou justamente com uma linha de on-demand, né? Just in time. Just in time. Então, na medida que for saindo, eu vou produzindo e mantendo, sei lá, 20%, não sei o que seria o cálculo da minha capacidade de vendas, né? Sim. Então, conseguir fazer isso no mercado é o que gera mais eficiência, e se eu tenho menos necessidade de estoque, eu preciso ter menos caixa.
né? E, consequentemente, eu consigo otimizar o uso do meu capital próprio, né? Isso. Como que funciona essa questão de gestão de estoque? Né? Tem que ter sistema, obviamente, né? Mas qual que é o grande pulo do gato? Cara, é indicador. Eu vou assim, você tem que ter um sistema, esse sistema tem que ser eficiente, né? Um ERP grande dos mercados e consegue atender. As grandes redes têm o próprio ERP, que se adapta às próprias mudanças deles, então isso para eles traz uma eficiência muito grande. Mas sim, vamos falar no varejo médio, os caras buscam de fora essas soluções. Mas você tem que estar muito bem abastecido de informação. O teu cadastro tem que estar muito bem feito. A tua classificação mercadológica, que as categorias de produtos ali. Até para lançamento tributário, né? Até para lançamento tributário. O NCM é um exemplo de classificação mercadológica. Você coloca indicadores e métricas dentro dessas categorias. Tem categoria, como eu citei, que eu não tenho por que eu ter 15 dias de estoque de hortifruti, sendo que eu vou para o Ceasa 3 vezes na semana. Você entendeu? Não tem por que eu ter 20 dias de aves, sendo que o cara me entrega toda semana. Então, você colocar essas metas de dias de estoque, cobertura de estoque, né, dentro do ERP, você vai conseguindo acompanhar ali. Né? Então, mas tem que ter muito... Como posso falar? O cadastro tem que estar muito certinho. Ali. Você tem que estar bem alinhado com isso para que essas coisas funcionem, né? Através da meta de venda. Porque o que acontece? Quando a gente coloca uma meta de venda, por exemplo, num supermercado, já vem embutido ali na meta de venda o lucro, a minha meta que eu tenho de lucro, margem de contribuição, e a minha compra. Por quê? Para vender eu tenho que comprar. Então, como um supermercado, vamos chutar lá, vende 1 milhão. Para ele vender 1 milhão, ele tem que comprar 700 mil. Contando que ele tenha 30% de margem. Aqui, isso já é muito difícil. Os caras trabalham sempre 25 a 28, ali é um número bom. 30% de margem, ele tem que comprar 700 mil. Os outros 300 mil, ele tem que se virar para pagar as contas. Se ele, em vez de comprar os 700, ele comprar 900, comeu 200 mil do 300 mil que ele tem de despesa fixa para pagar. Sim. Aí, cara... Então, por isso que você tem que ter esse orçamento de compra, né? Esse orçamento de compra, acompanhamento desses dias de estoque e a tua venda. Então, você tem que ter ali para fazer isso com esses produtos. Tem produtos, claro, que você paga, por exemplo, tua meta lá tá de 10 dias, só que você teve uma oportunidade e comprou para 30. Por exemplo, commodity, acontece muito isso. Com a elevação de preço de arroz, por exemplo, aconteceu no mês passado. Leite, commodity tem essa questão, mas vamos pegar vinho importado. A minha meta é de 30, só que eu tenho estoque lá de 60. Que não vende, não gira tanto igual um arroz ou um feijão. Isso tudo está dentro lá dos 15 mil itens. Vamos pensar pano de prato, paninho, flanelinha. Cara, ninguém vai para o mercado comprar isso. Sim. Né? Esse é o tipo mais por oportunidade, né? É mais por oportunidade. Ou o cara vai só para aquilo ali. Né? Faltou um pano de prato na casa dele, ele vai buscar só o pano de prato. E não leva outras coisas na cesta. Né? E quando a gente fala dessa questão de estoque, eu vejo um movimento muito nos supermercados de começar a inserir marcas próprias. Né? Sim. Isso é na tentativa de melhorar a margem ou eu de trabalhar a minha própria logística para, às vezes, eu vou conseguir controlar prazo, eu vou conseguir controlar ciclo financeiro, tem outras facilidades além da margem, né? Sim. Mas o que de fato é a grande vantagem eu ter uma marca própria? Cara, é a margem. Não tem muita outra explicação a não ser da margem, né? Sempre dinheiro. É sempre a margem. Porque o que é as marcas próprias? Normalmente, elas são marcas já conhecidas no mercado com outra embalagem. Né? Vamos citar um exemplo lá, um molho de tomate do Max Mufato. Eu não sei se só vou citar um exemplo. Max Mufato, quem faz é a Coamo. Ou quem faz é a própria Quero. Você chegar lá na fabricação, tá eles. Então, só que como você faz um volume, uma previsibilidade muito grande de venda desse produto, porque você vai querer inserir ele, porque é uma marca que você está levando. Você está levando a tua marca para dentro da casa do cliente também. Ele chega mais barato? Chega mais barato. O custo dele é mais barato. Né, para sair do fornecedor, porque vamos dizer, não tem o preço da marca. É só rebranding que chama. É um rebranding. Não tem o preço da marca. Claro, eles mudam algumas coisinhas ali para ter uma qualidade não tão boa como a primeira linha que o fabricante tem, né? Mas é um produto, normalmente é um produto de muita qualidade. Porque também o supermercado não quer se queimar. Né? Colocou lá... Porque antes a gente tinha muito essa
É da marca, do mercadinho XPTO. Não. Porcaria. Não, é porcaria, só que não, é qualidade. Então é questão de margem mesmo. Porque os caras trabalham em centavos. Se ele conseguir colocar a marca própria dele, ganhando 50 centavos a mais em cada item que ele vende, cara, é muita coisa. Mercado é muita questão de volume de venda, né? Eu sempre falo, a venda cura tudo. Se você tá com um indicador ruim, por exemplo, lá de despesa pessoal, cara, eu não consigo trabalhar com menos pessoas que tá ali. Cada um no seu lugar, não tá faltando trabalho para ninguém, nem tá sobrando, tá tudo muito certinho. E ele tá com uma despesa muito alta de pessoal, então tem que ajustar a venda. Então temos que ir atrás de venda para controlar. Sim. Isso tudo, cara, hoje a gente tem indicadores, claro, dentro da DRE ali, a despesa pessoal, mas também temos indicadores de qual que é a venda média que um operador de caixa tem que fazer. Qual que é a venda média que um balconista do açougue tem que fazer. Para ir ajustando esse quadro. E vem dando muito certo. Então a gente vem conseguindo ajustar, mas normalmente o que falta é a venda. O que a gente fala? Às vezes eu tenho uma receitinha bem tranquila para o supermercado. Eu tenho que vender mais com melhor margem e diminuir a despesa. Tá certo a receita. Só como fazer, aí é bem difícil. Você já vai explicar para a gente. Já vamos explicar. Né? E me conta uma coisa aqui, Anderson. Você comentou da inflação, eu achei bem interessante, porque eu trabalho algumas negociações com commodities e tem justamente esse problema. Então, quando cai muito o preço, vamos supor que eu estou falando de, sei lá, eu vendo aço, tá? Então, se eu vendo aço, eu vou querer comprar mais para encher o meu estoque, porque daí eu garanto margem lá para frente. Isso mesmo. Né? Agora, no mercado, eu tenho uma limitação de capacidade de estoque. Então, e eu ainda tenho a perecibilidade. Então, se, por exemplo, o arroz cair muito, eu posso comprar mais. Só que eu tenho que comprar sopesando o meu escoamento de vendas e a perecibilidade do produto. Sim. Né? E daí, logo no encerramento de estoque, que vai ter o reajuste de preço com o preço que tiver commodity. O que é uma estratégia para eu conseguir equilibrar essa balança aí? Cara, você estar atento. É informação. Cara, commodity... eu sempre, quando eu chego nos clientes, eles não entendem muito, não sabem onde buscar a informação, eu sempre mostro o site da Exalc, que é a escola de agronomia lá da USP, né? Que é renomadíssima. Então, eles trazem todos os indicadores ali, né? Traz ali o indicador de bovino, o indicador de arroz, feijão, de milho, soja. Então, eu sempre ensino eles a olharem esses números. Porque a commodity de arroz, por exemplo, teve a enchente no Rio Grande do Sul. Todo mundo sabia que ia ser atingido por um preço. Sim. Só que já tinha sido colhido, né? Então tem essa questão. Já estava em estoque, não perderam tanto. Mas só do medo de... Muita gente comprou. Igual o papel higiênico da pandemia. Isso, igual o papel higiênico da pandemia. Então o consumo na gôndola foi muito maior do que a venda prevista. Então isso, oferta e demanda. Né? Faltou na gôndola. Se faltou na gôndola, provavelmente faltou no fabricante também. Não ensacou... Né? Ninguém esperava uma venda dessa. Então isso acaba. Então, por isso que os indicadores lá, eles sempre têm um comportamento. Né? Sei lá, sobe 5 dias, chegou na alta, daqui a pouco cai. Então você tem que sempre tentar pegar ele na baixa. Cara, você falando assim parece o meu trabalho. Parece? Na verdade, o dono de mercado, ele tem que ser um gestor de várias coisas, né? Tem que ser um gestor de várias coisas. E se eu tenho 15 mil produtos, vamos supor que desses 15 mil produtos, quantas categorias que eu vou ter de... Mas se for... Linhas, pensando em linhas. Isso, se for categoria... Eu não vou nem ir até o 5º nível da categoria, que é muito específico. Mas vamos chegar ali até separar no departamento como mercearia, commodities de arroz, a gente tem coisa de 700, 800 categorias. Nossa, aí depois, se for no 5º nível, vai para 3 mil e bordoada. É muita coisa. É muita coisa. E nesse caso, cara, como que eu posso te dizer? Existem várias linhas de vários... Eu não sei se é essa a nomenclatura, mas vários portes de mercado, que eu tenho mercado, supermercado, hipermercado e o atacarejo. Sim, são vários formatos. São públicos diferentes, são propostas diferentes. E a gente percebe que tem mercados que se destacam por características próprias. Por exemplo, eu vou comprar produto de limpeza, eu prefiro ir num atacarejo e eu compro volume, né? Eu encho mesmo. Embalagem econômica. Embalagem econômica, tudo. Eu acho que dentro de uma compra de mercado é o que sai mais caro, inclusive. Né? Então eu vou lá no atacarejo. Se tem um mercado X, eu sei que aquele lá é melhor para comprar carne e o outro é melhor para comprar hortifruti.
alguns têm panificação, né? E alguns até aqui na cidade mesmo é o restaurante, né? Então, e o restaurante é um baita de um chamariz porque você tem que atravessar o mercado inteiro para ir para o restaurante e aquilo lá está sempre cheio. E você passa pelo hortifruti para fazer esse caminho. Então, o que de fato, diante de todas essas linhas, né, move um mercado? Qual que é? Existem vários pivôs, cada tipo de mercado, analisando, sei lá, grandes redes, Pão de Açúcar, Carrefour, cada um tem um pivô, né, do que é o carro-chefe pode ser do mercado. Para a gente definir isso como uma estratégia, a gente tem que entender qual que é o posicionamento, né? O posicionamento, eu sempre uso três pilares do posicionamento. É entender o shopper que está indo comprar. Então eu faço uma pesquisa shopper com esse cara, dentro da loja, entendendo lá qual que é... Vou pegar pesquisa shopper em três pontos. Social e demográfico, para entender a escolaridade desse cara, qual a idade desse cliente, né, desse shopper. Depois, o comportamento de consumo dele, se ele vai no supermercado porque é perto da casa dele, se ele vai no supermercado porque é perto do trabalho dele, se ele vai em supermercado e atacado, ou só vai em atacado. Então a gente entende o comportamento de consumo dele. Depois, o comportamento de consumo dele atrelado ao meu cliente, né, que é a terceira fase que eu digo das pesquisas do shopper. A hora que a gente entende isso, porque ali nas perguntas tem, por que você vem no supermercado X? Por causa do açougue, Então a gente vai entendendo por qual que é o chamariz. Tendo isso, a gente separa entre essas categorias, essas 800 categorias, a gente separa dá papéis para elas. Tem a categoria... que tem mais sinergia, Isso. Né? O que é a categoria destino? Que é porque o cara respondeu lá que é o hortifruti, então a minha categoria destino vai ser o hortifruti. Né? Então, tem a categoria destino, tem a categoria conveniência, uma categoria ocasional. Então, assim, basicamente a matriz BCG do marketing, né? Então, a gente faz essas categorias e gera as estratégias para cada uma. Agora, vamos pensar assim. Eu tenho um cliente que ele tem os dois formatos, tanto o supermercado convencional quanto o atacarejo. Posicionamento do atacarejo é totalmente preço. É preço. Até o slogan deles é o preço. Então, o foco desses caras é o rancho. Então, tanto que o ticket médio no atacado é o dobro do... Como se um rancho? É o rancho, é o abastecimento, é o commodity, o material de limpeza, que a gente fala o rancho que tá no interior, né? Mas são aquela compra que você vai abastecer a tua casa. Ele pode comprar uma carne moída dentro do atacarejo? Pode, tanto que hoje é um movimento que os atacarejos estão colocando perecíveis dentro dos supermercados, como friamberia, dentro dos atacarejos, né? Friamberia, hortifruti. Hortifruti sempre teve, mas o açougue... Mas eu vejo com carne congelada. Carne congelada, isso. Hoje já tem muito açougue com atendimento, padaria dentro do atacarejo. Hoje já existe, né? Coisa que não acontecia, mas é para tentar roubar um pouco, fazer o cara ficar mais tempo dentro da loja dele. Sim. Né? Qual que é o comportamento de consumo normal de um cliente que está posicionado... E lá na pesquisa o cara respondeu que faz compra em supermercado e também atacado. Então o cara vai fazer esse reabastecimento de começo de mês dentro do atacarejo, né? Compra material de limpeza, compra a pasta de dente, arroz, refrigerante, tudo. E depois ele vai no supermercado mais próximo da casa dele, supermercado de vizinhança, ou o que ele gosta mais, comprar hortifruti toda semana, comprar uma padaria, comprar produtos de padaria, comprar açougue. No supermercado, esse é o principal diferencial para bater com os atacarejos. É focar em perecíveis. É focar nesse cara. Porque o que eu sempre falo, só tem uma categoria que pode trazer o cliente até 2 vezes na sua loja no dia, que são a padaria. O cara vai comprar pão de manhã e vai comprar pão à tarde. O cara vai 2 vezes na tua loja. Então você tem que aproveitar que o cara não leve só o pão. Que é aquela questão de colocar o produto no carrinho do cara. E organizar as gôndolas, né? Tem que estar bem posicionado. O cara vai comprar pão, o que eu vou colocar ali perto dele? Queijo, presunto. Café, leite. Então, assim, tem que estar tudo meio... Produção própria, produção própria que eu falo é aquela... A padaria que o cara faz ali dentro do mercado mesmo. Não Visconti e Balduco. Então, e trazer, cara, diferenciais. Beleza, faço um monte de pão de forma. Muito gostoso os pão. Tá, o cliente começa a saturar. Daqui a pouco, o que a gente coloca? Vamos buscar um pão de fermentação natural. Varejo tem muito esse negócio de novidade, né? De novidade. Porque ele tem que estar se movimentando. Se você está reclamando hoje que a tua venda está muito baixa, é porque alguma coisa aconteceu antes
Não é, a causa não tá agora, a causa tá muito antes. Então, o varejo basicamente é muito ritmo, né, cara? O que você não tá conseguindo atingir hoje, ou você atingiu muito, tá atingindo muito bem as metas, tá no planejamento estratégico ótimo, tá seguindo tudo, é porque alguma coisa que você fez lá atrás. Tá? O ciclo de mudança é de quanto tempo? Talvez uns 3 meses? Não. Por exemplo, isso que eu fiz lá atrás vai refletir em quanto tempo? Ah, cara, é coisa de 6 meses a 1 ano. Tá. Né? Dependendo, assim, se você começou a dispensar um monte de funcionário pensando só na folha e o teu atendimento ficou muito ruim, isso já vai refletir muito rápido. Sim. Só que para você recuperar que o teu atendimento melhorou, isso vai demorar mais. Porque eu estava dando treinamento comercial hoje, inclusive, falando de ciclo médio de vendas. E, por exemplo, dependendo do ticket de venda que eu tenho, né? Ou eu tenho um ciclo de vendas médio de 12 dias, ou tenho de 6 meses, 9 meses, dependendo do caso do ticket. Então, o que eu falei? Poxa, o que eu estou fazendo hoje, eu tenho que semear muito se o ciclo de vendas é longo, porque a chance também de eu fechar 10, 20, 30% desses negócios, né, tem muita variável no meio que pode acontecer durante 9 meses. Então, eu preciso, de fato, nessa gestação, né, conciliar tudo, e eu tenho que estar adubando, né? A gente usa essa expressão, tem que estar adubando toda hora, senão as coisas não saem. Sim. Né? E, Anderson, quando a gente pensa nessa questão dos chamarizes, né? Dessa disposição, eu entendi o que é o destino, né? E eu tenho as compras ocasionais e intermediárias que ocorrem, né? Tem alguma receita de bolo no sentido de... Eu percebo quando eu vou para cidades menores. Cidade menor não tem lavanderia. Cidade menor tem o mercado, tem o posto e a farmácia. Né? Cidade grande, a gente começa a olhar, poxa, tem comida árabe, todas têm pizzaria, todas têm hamburgueria, mas tem comida árabe, tem lavanderia, tem japonês. Nos bairros, você começa a entender a complexidade das cidades por isso. Né? Agora, para o mercado, né, o que é um posicionamento bom para um mercado numa cidade até, sei lá, 100 mil, 150 mil habitantes? O pessoal vai lá mais porque açougue, ou eu vejo na cidade, ou eu tenho açougue meia boca, ou eu tenho açougue muito gourmet. Né? Senão o pessoal vai no mercado mesmo. O que é um bom posicionamento numa cidade pequena? Eu vejo que tem cidades que, nessa faixa de população, que eles têm um mercado. E o mercado, assim, é descomunal a diferença desse um mercado com os outros mercadinhos que tem. Né? Sim. O que é o grande chamariz, às vezes? É o hortifruti? O que é? Cara, muda também. Muda muito. Igual eu tava falando ali, quando você entende o teu posicionamento, você pesquisou o shopper, você entendeu a competitividade, teus concorrentes ali próximo que você tem. E não tô falando só concorrentes que são outros supermercados. Né? Tem casa de carne, igual você comentou, são concorrentes indiretos. Né? E também você tem que entender o quanto de serviço você está entregando para o teu cliente. Né? Cara, tua loja é tão boa que vai fazer o cara atravessar a cidade? Sim. Né? Vamos citar. Vamos colocar dos cidades bem menores do que 100 mil. 100 mil é até uma cidade grande. Vamos pegar uma cidade de 30 mil habitantes. O cara ele tem que estar posicionado nos 4 cantos da cidade. E uma loja grande no centro. Para triangularizar. Para conseguir atender todo mundo. Daí essa loja maior, ela vai concentrar igual o rancho que eu falei já hoje, o abastecimento. Essa loja vai concentrar. Mas hortifruti, açougue, padaria, o cara vai próximo da casa dele. Ele não vai atravessar a cidade para comprar uma carne. Um hortifruti. Então, você tem que tentar fechar a cidade, eu digo assim. Tem que tentar estar presente em todo lugar. E desses caras, você está posicionado numa loja, numa vila, num bairro, cara... Quem mora 500 metros da tua casa, do teu mercado, ele tem que estar comprando contigo. Se esse cara não está comprando contigo, você está fazendo alguma coisa muito errada. Você tem um posicionamento muito ruim. Você tá muito errado. Então, assim, você tem que entender. Eu já tive casos de a gente mudar um posicionamento, até posicionamento de preço, de margem, e não levar em consideração uma loja de bairro. Essa loja perdeu venda. Sim. Quando a gente se tocou, o mercado estava posicionado como caro. Aí pra você tirar a fama de careiro, filho... É difícil, né? É difícil. Agora já conseguimos. Mas porque a gente viu isso muito rápido.
Mas tem gente que leva 3, 4 anos para ver. Sim. Aí, e tem que estar olhando o indicador toda hora, né? Tem que olhar o indicador toda hora. Eu vou te dar até um exemplo. Tem um mercado lá na região que eu moro que não é altíssimo nível. Eu diria que tem um degradê assim de alto e médio padrão. Né? E tem um mercado, cara, que, tá na avenida, né? Tá na avenida principal, que cruza o bairro, inclusive. E, assim, o mercado, não sei se às vezes por ser familiar, mas sujo, né? Não tem produto na gôndola. E eu fiquei pensando, cara, e se eu montasse um mercadinho aqui pequeno, do bairro mesmo, com hortifruti, que é aquela ideia que a gente conversou, um hortifruti bom. Que lá eu vou, tem, sei lá, nesse mercado, tem batata, tem cebola, tem tomate e laranja. Né? Daí tem um açougue que não é legal. E daí ele tá muito mais para uma conveniência que colocou um açougue, que colocou algumas verduras, do que propriamente um mercado que está se... Daí é até interessante a gente pensar, né? Ele está se posicionando por meios errados, né? O posicionamento final está errado e com um custo de mercado, que eu acho que é um custo muito mais caro. Muito caro. Né? E daí, por ser uma estrutura familiar, ainda é um mercado, porque senão daí a questão de cargos e salários fica bem diferenciada. Então a pergunta qual que é? Para eu pegar e montar um mercadinho de bairro, mesmo que seja, e trabalhar bem um posicionamento, eu não tenho ainda público. O que eu deveria fazer para montar esse MVP aí? Cara, você tem que definir a tua categoria de estilo. É o meu açougue, que vai ser muito top, é o meu hortifruti, que vai ser... Então, você se posicionando nessa forma, essa é a minha categoria de destino, as coisas em volta vão começar a acontecer. Né? Então, assim, você... Cara, tem que entregar um serviço muito bom. Tem que estar limpo a loja, tem que estar com o produto abastecido. Né? Se não tá o produto abastecido, pelo menos passa um pano na prateleira para não ficar poeira. Né? E você, posso falar, entender aquele público que você tá... Qual o bairro que você tá, né? Porque às vezes você vai vender muito fiado dependendo do bairro que você tá. Talvez até por isso que o cara não tá conseguindo comprar mais. Né? Porque o dinheiro tá na mão dos outros, não tá na mão dele. Então, isso tudo tem que entender. Né? Se é um bairro pobre, preço. Se é um bairro mais... Como eu te falei, mais nobre... é normal focar mais em qualidade. Então você coloca uma margem muito maior, mas também você tem que entregar mais serviço. Agora a questão de você ter... É pequeno. Todo supermercado começou muito pequeno. Né? Todo supermercado começa com a barriga no balcão. Que é o ou era, como que chama? Ou era um bazar, né? Era um bazar. Ou era o hortifruti do cara, o hortifruti do cara que foi crescendo. Então, muitas das vezes, o que eu sempre vejo? O cara cresceu tanto e não pensou na gestão dele. Ele foi crescendo, foi contratando funcionário para ajudar. Ali primeiro era ele no caixa e o irmão lá no açougue atendendo. Depois vai aumentando e vira um império. Daqui a pouco o cara não tem gestão. Isso acontece bastante, a gente vê bastante por aí. A hora que a gente chega, o cara não tem nenhum processo definido, o cara... E vai crescendo desorganizadamente. Né? Agora, pro cara ter um supermercado ali dentro do bairro dele, dentro do bairro que ele escolheu fazer, vai entender o que você quer dar preço, o que quer dar qualidade. Entendendo isso daí, cara, você vai bem longe. Entendi. E falando de mercado, cara, é impossível não falar do Abílio. Sim. Né? Nossa. E eu lembro de uma frase do Abílio que ele diz assim, qualquer negócio cada negócio tem sua peculiaridade, mas sempre vai ser pessoas e processos, processos e pessoas. É isso mesmo. Né? O que você me diz aí para a realidade de mercado sobre essa frase e como que você, e complementando, o que você vê de errado quando você chega num mercado, numa operação? Cara, vamos pensar assim, para ser bem, exemplificar bem. A gente tem um ciclo do produto dentro do mercado. Desde lá da compra até a venda, passa por muita gente dentro do supermercado. Por isso que pessoas são muito importantes, passa na mão de muita gente. Né? Desde o pedido de compra, o comprador está fazendo, até o recebimento. Se o cara digitou um pedido de compra errado, já travou o recebimento. O recebimento fez um mau recebimento, já me cagou o estoque. Já arrebentou com o estoque. Tem que pôr uma tarjinha ali por causa do palavrão. Desculpa, aconteceu. Então, o cara
Se recebeu ruim, vai arrebentar o estoque. Armazenou de forma incorreta. Vai lá acontecer uma perca lá dentro, porque está escondido o produto, por exemplo. Foi fazer a reposição. Não fez a reposição correta. O produto não vai vender. Então, quando você tratar assim, por exemplo, do que tem uma produção dentro, uma padaria ali dentro, vai manipular muita coisa lá dentro. Se eu não tiver o controle de estoque eficiente também, vai arrebentar. Então, por isso que assim, tem que estar tudo desenhado. Os processos, quando a gente fala em processos e pessoas, você tem que ter o processo muito bem definido, muito bem desenhado, explicado, e assim, o que eu falo é explicadinho. Nessa questão, o óbvio precisa ser dito. Não é só porque você sabe que tem que fazer um recebimento que outra pessoa vai ter que saber. Sim. Né? Então, e pessoas fazendo as coisas que elas, teoricamente, gostem de fazer, elas no lugar certo delas, bem treinadas. E esse treinamento, eu falo, tem que ser, cara, você tem que treinar esse cara pelo menos 2 vezes no ano. Porque o turnover dentro de um supermercado é muito grande. Sim. Vamos pensar em pessoas, é a última opção, a não ser que o cara goste muito do varejo, é a última opção de emprego do cara. O cara, ele tá Se é caixa ou repositor... Se o cara é caixa ou repositor, ele tá procurando outro emprego. Tem certeza disso. Então, por isso que o turnover é muito alto. Então, essas pessoas têm que estar muito bem treinadas. Agora, principalmente uma operadora de caixa. Que é ela que trata o dinheiro, né? A entrada do dinheiro é através dela ali, né? Que tá fazendo a venda. Agora, assim, se ela, por exemplo, não souber a diferença entre uma laranja Bahia e uma laranja pera, você dá um exemplo bem clássico. Mas é uma diferença de faturamento. Não, né? É uma diferença de preço, de estoque, e ela vendeu errado. Entendeu? Ela digitou lá o código errado. Ou, quer ver um exemplo que eu peguei essa semana no cliente? Eu tava passando pelo caixa, a menina com um pacotinho de suco. Assim, o cara comprou lá uns 20 pacotinhos de suco em pó, aqueles pequenininhos. Ela batendo, pegou de laranja, por exemplo, e batendo. 20 vezes. A hora que eu olhei no caixa do cara, ali onde ele tava ensacolando, tirei todos os sabores ali. Tinha de uva, tinha de limão, não só o de laranja. Aí arrebentou o estoque. Então, vai faltar muito... Mas quando ela passa o código de barra, já não detecta direto o que é para trabalhar estoque, etc? Sim, só que ela foi querer fazer de uma forma fácil, contou os 20, jogou do lado ali pro cara empacotar e foi passando um só. Em vez de passar um por um. Entendi. Entendeu? Então, ali foi um erro de processo que a gente pegou, mas ali foi na sorte ali. Você fala que tem o dedo podre, né? A gente vai, mete a mão, vai ver, o produto tá vencido. Sim. Acontece às vezes. Então, essa situação acontece bastante. Então, as pessoas têm que estar muito bem treinadas em todos os setores. Se o cara começa lá no açougue, por exemplo, faz que o açougue é um caso muito complicado, porque você compra o boi, a carcaça do boi, e você vende várias peças. Você vende o alcatra, contra o filé. Então, você tem que fazer um fracionamento ali. Se o cara não conhece a carne e começa a vender contra filé por filé mignon, você vai ter um erro de estoque, uma perda financeira muito grande ali. Então, assim, por isso que todo mundo tem que estar muito bem treinado. E a gourmetização dos açougues, ela começou a vir para conseguir reprecificar melhor a venda de carne? Porque, por exemplo, uma peça de contrafilé, eu posso tirar vários cortes e cobrar com um valor agregado muito maior, né? É por isso do movimento? Sim, ou para trazer um cliente que eu não... Em busca de margem. Sempre margem. É a busca da margem, né? É a busca de você trazer um serviço melhor para o cliente. Se a tua categoria de destino é o açougue, você tem que ter um açougue diferenciado. Não adianta você tratar a tua categoria de destino açougue e ter uma vaca magra para vender. Sim. Você tem que ter a melhor carne, você tem que ter o melhor boi possível. As carnes embaladas que já vêm de marcas, uma picanha uruguaia, por exemplo. Você tem que ter um exemplo, vamos citar o Mufato aqui. Tem lá aquela dry age. Sim. Que é aquela carne... Salame de carne, né? Um charque de carne. Só que ali é R$200 o quilo. Sim. Né? Ele pegou um contrafilé que num custo lá é R$28 e transformou num produto de R$300 o quilo. Então essa é a diferenciação. Mesma coisa quando você faz vamos pensar uma coisa. Hoje eu tenho batido muito na tecla com os clientes e trazer praticidade para o consumidor. Né? Verdura cortadinha, as coisas. Vamos pensar. Eu gosto muito de comer melancia. Sou fã. Só que, cara, eu não consigo comer a melancia inteira. Né? E eu tô sempre na estrada, eu não vou comprar uma melancia e ficar carregando. Sim. Né? Então eu compro aqueles potinhos cortadinho. Né? Então, assim, eu não vou pagar... Não consigo pagar R$3 o quilo numa melancia porque eu vou jogar fora. Eu prefiro pagar quase R$20 o quilo
num potinho de R$3. Para não jogar fora. Para comer, conseguir satisfazer a minha vontade e comer. E o que está estragando vira suco? Que eu vi que alguma... Não, assim, essa praticidade, quando eu implanto no cliente, normalmente é para reduzir a perda do hortifruti. Então a gente pega lá um mamão, por exemplo. Tá lá só a pontinha dele podre. O consumidor não vai levar. Então corta aquela pontinha e o resto vende picado. Só que isso, cara, traz tanto sucesso porque o cliente, o comportamento do consumidor muda tanto, ele quer ter aquela praticidade, que a gente começa reduzindo perda, aproveitando o reaproveitamento, e depois começa a comprar esse item só para fazer. Suco, normalmente, eu falei da praticidade para chegar no suco de laranja. O suco de laranja normalmente é comprado específico, um suco uma laranja mais doce, digamos assim, às vezes até o fornecedor diferente do suco de laranja é da laranja que está na gôndola. Entendeu? Lá na banca. Então os caras compram esse mais doce para fazer um produto de maior qualidade possível. Entendi. A margem de espremer a laranja é gigante. É gigante, porque é uma máquina. Hoje você consegue alugar essas máquinas. Né? Coloca lá até o único trabalho que você vai ter é, claro, limpar a máquina, obviamente, mas reabastecer a laranja que está ali dentro. O consumidor mesmo tira. Se você deixa ela a experiência para o consumidor tirar o teu próprio suco ali, legalzinho, né? É diferente, cara. É bem legal. Então isso o consumidor gosta. A experiência que você traz pro cara te agrega mais margem. Legal. Então. E o que são bons processos para eu colocar no mercado? Cara, é um processo de recebimento muito eficiente. Ali você já mata 70% do teu problema de estoque. Né? É um processo muito eficiente de recebimento. Quando eu falo recebimento, desde lá do pedido de compra tem que estar digitado certinho. A nota que o fornecedor fornece para você tem que bater ali com aquele pedido de compra e depois a nota tem que bater com o físico que está chegando. Você tendo esse processo eficiente, já resolve muito dos seus problemas de estoque. Né? Auditorias rotativas, né? Que é auditoria inventários rotativos. A gente gosta de... Assim, vamos citar um exemplo. Um supermercado convencional, de 30% a 40% dele, a venda é de açougue e hortifruti. Então, se eu vendo 1 milhão, pelo menos 300, 400 mil, eu tenho desses dois setores. Então, eles são muito vilões de perdas, até pela alta previsibilidade deles. A gente fazer inventário frequente nesses caras, nesses departamentos... É o core business, né? É o core business. A gente consegue reduzir a perda, né? E deixar o estoque mais justo possível. Porque, igual eu falei, se a menina lá pesa lá a troca de código, maçã Fuji por maçã Gala, por exemplo... A gente consegue pegar na auditoria. Consegue pegar na auditoria do estoque. E isso, eu gosto muito de implantar esse processo, principalmente em açougue, hortifruti e friamberia. Porque muitas vezes eles negligenciam o setor de friamberia, só que teoricamente a friamberia é um açougue de queijo, né? Sim. O cara pega uma peça grande e fatia para vender nas bandejinhas. Se a máquina não está bem afiada, se a máquina está perdendo tudo, se a qualidade do queijo que está vindo é muito ruim, ela esfarela muito mais. Então tudo isso a gente tem que estar bem atento. E também a questão da padaria, né? A manipulação lá, a fabricação de bolos, a fabricação de pães. Isso tudo a gente tem que estar bem encaixado. Então, ter inventários nesses departamentos, principalmente, já te ocupa muito, como posso falar, te reduz muita perda e traz... E quando a gente reduz perda, eu sempre brinco assim, cada R$1 de perda que eu economizo para você é R$1 no teu bolso. Sim, até mais, né? Até não, mas eu gosto de princípios, né? E hoje de manhã eu estava falando sobre princípios, né? Existem alguns princípios universais que a gente identifica, e ouvindo você falar, me veio na hora a cabeça, assim, até pelo exemplo que você deu, que é de Pareto. Então, em regra, né, o Pareto ele não segue necessariamente uma medida, mas pode ser 10, 90, 20, 80, 30, 70, 40, 60. E daí o que eu expliquei para eles, né? E pensando assim como uma regra de bolo. Para eu conseguir gerenciar bem o meu negócio, não adianta eu querer ver tudo. Eu tenho que sempre focar no core business do meu Pareto. Então, se eu tenho lá do meu faturamento, às vezes até, poxa, você falou de posicionamento, né? Talvez eu nem saiba o que é o meu posicionamento, só que eu identifico ele pelo meu faturamento. Então eu vejo, poxa, do meu faturamento, quanto que é 60% do meu faturamento, quanto que é 80% do meu faturamento. Então, beleza, vou pegar agora e vou correr atrás de otimizar aquele, que é o meu destino. E a partir disso, eu coloco os colaterais ali, termino de fazer o cross-sell.
né? Então, é muito importante e fica como dica, né? Identifica esse pareto do teu negócio, né? O que são as causas que geram a maior parte das consequências, quais que são as vendas que geram a maior parte do faturamento, e foca nisso. Você não precisa, às vezes, ter muita receita de bolo ou o melhor processo, porque se você foca só numa coisa, você começa a identificar as ineficiências desse processo, né? Se, assim, por exemplo, você citou o exemplo de Pareto que a gente usa muito como curva ABC dentro do varejo. Né? Basicamente, a curva A é 70%, 50% a 70% da tua venda, né? E mais ela está em 30% dos teus produtos. Então você tem um volume de venda muito grande em poucos produtos. Sim. Se você cuidar desses produtos, pense que teu problema de venda já resolveu. E a intenção da gente ver em B e C, a C normalmente é um bazar, é coisa com pouco giro. Né? A B é fundo de sortimento. O que eu falo fundo de sortimento? Outros sabores. Sim. Daquelas coisas. Por exemplo, vamos dizer, um sabão em pó famoso que tem lá a multiação, mas ele tem a opção também de limão, por exemplo. Né? Então esse é o fundo de sortimento. Normalmente isso está na curva B. Só que eu posso fazer ações da curva B para trazer esse cara para A. Que seja fácil. Por exemplo? Fazer vou citar um exemplo bem que aconteceu esse mês. A gente fez uma ação dentro do cliente de produto foco no caixa. É igual quando você vai num posto de gasolina, as meninas ficam oferecendo chicletes. Né? Então, a gente fez com barra de cereal. A média de venda dessa barra de cereal, nos meses, eu peguei até a venda de 12, 13 meses, era de 1.200, o pico foi 1.900 unidades. Nessa ação a gente vendeu 15 mil unidades. Nesse mês, esse produto eu trouxe para curvar. Só que daí ele só vai continuar em curvar enquanto tiver esse esforço de vendas, né? Isso. Só que... E ele foi escolhido por margem também? Não, nesse caso foi por negociação com o fornecedor. Foi relacionamento. Por isso que a gente escolheu. Mas eu tenho certeza que em pouco... se eu acompanhar essa venda nos meses consequentes, essa venda, claro que não vou fazer uma venda de 15 mil novamente, mas a média dela vai cair para 4, 5, 6 em vez dos 1.000 que eu tinha. Isso aconteceu com... Você está colocando um produto na cabeça do consumidor, Isso. né? Eu estou ensinando o consumidor a consumir aquele produto. Cara, quer ver um que é muito legal e todo mundo gosta, é o bis extra. Aquele bis... Aquele grandão. Quadradão. Esse é bom. Ele é muito bom. E eu sabendo que é muito bom, porque eu consumia muito, eu falei, cara, mas eu nunca vejo aqui na frente de caixa esse negócio. Porque daí eu fui conversar com o comprador Anderson. Vende 400 unidades no mês, eu quase não compro. Às vezes o cara dá de bonificado, por isso que às vezes tem. Eu falei, tá, vamos fazer uma ação no cara, vamos. Pau. Vendia, cara, era sinistro, assim, 400, 600 unidades no mês. A gente vendeu 8 mil unidades desse cara. E ele voltou para uma média de 2,5 a 3. Então, assim... Só que daí ele continuava na gôndola, né? Sim, só que daí o consumidor começou a pedir. Pegou o hábito, né? Educamos por quanto tempo cara. você tem que deixar ali para persistir o... Cara, depende muito da categoria. Porque assim, vamos pensar, Gillette tá sempre ali no check stand. Só que é porque o cara sempre esquece de levar. Sim. O cara ele não acha lá no ponto natural, lá no setor de perfumaria. Ele vai lá e lembra de pegar no caixa. A pilha tá sempre ali na frente. Porque é uma das coisas que o cara... Então assim, é tudo... posicionado para o cara lembrar de levar aquelas coisas. Né? Vou citar um exemplo. Aquelas geladeirinhas de água, por exemplo, tá sempre perto do caixa. Sim. Porque às vezes gera fila e a pessoa quer ir para casa. É um conforto que eu vou dar para ela ali. O cara vai comprar de mim, mas vai tirar água gelada para ela tomar ali. Até uma estratégia, até jogar uma ideia aí. Esse tipo de promoção que você falou, eu posso fazer para produtos que talvez por hábitos de consumo, como o chocolate, né, ou a barrinha de cereal, eu consiga colocar adequar o comportamento do consumidor. Quer dizer, adequar o comportamento do consumidor, né? Agora, eu vejo que essa estratégia das balinhas no posto, ou dos chicletes, ela está mais vinculada à margem. Sim. Talvez até comportamento, porque chicletes, né? Sim. Mas eu vou falando que eu comprei. Então, quando eu vou escolher o produto para fazer... Qual que é o nome da técnica que vocês usam? PIV. PIV. Ou produto foco, né? Tá. Produto incentivo à venda, né? Tá. Que não é necessariamente também não deixa de ser um cross-sell. Mas como que eu escolho esse produto? Cara, tem que ser um produto que a gente saiba que o cara vai consumir. O Na cara recorrência. vai comprar. Por exemplo, não adianta eu colocar um cheirinho de carro lá, um perfuminho de carro por R$20. Ou mesmo Gillette, porque é O cara só não vai homem, né? levar. Isso.
o cara não vai levar. Agora, assim, que é coisa barata, coisa de R$1, R$2, né? R$4 ali até o cara leva. Só que daí a gente, né, por exemplo, essa barrinha de cereal, ela foi por um preço de R$1,99. Eu nem diminuo o preço desse cara. O que eu faço? É o mesmo preço normal, mas a gente fala pack virtual. A cada 5 que ele compra, ele ganha um desconto. Então ele vai acabar levando o volume, né? Esse mês tá em paçoquinha, aproveitando a sazonalidade da festa junina, né? Então, assim, tem que ser sempre produto que a gente sabe que o cara... Às vezes até as meninas choram, né? Ali eu tenho medo pra bater. Me ajuda? Me ajuda. E o cara acaba levando por R$1, R$2, o cara acaba... Não vai furar o bolso dele por isso, né? Então ele acaba ajudando. Muitas vezes é até engraçado, agora com esse dia das meninas, às vezes o cara compra e entrega pra ela. Né? Fala, eu não vou comer, mas pode comer. É muito legal isso. O que eu ia te falar? Falando de treinamento aqui, eu percebo que mercado ou tem homem no açougue e o resto geralmente é mulher, né? Sim. No caixa, tudo. Tem algum motivo pra isso? Cara, é mais... Como que eu posso falar? Cultura. Literalmente, é cultura. Tem muitos supermercados que contratam as mulheres para balcão de açougue e ficam os homens lá fazendo o trabalho, até não é o trabalho pesado, mas fazendo corte e a desossa. Né? E as meninas ficam vendendo ali na frente. Assim como a gente vê também balconista de padaria, é só mulher. Né? Operadora de caixa. Hoje, eu tenho conversado com alguns clientes que a questão da operação de caixa está muito ruim, né, de mão de obra. O pessoal não tá querendo, e o turnover é muito alto. A gente teve ideias de trazer pessoas mais velhas para trabalhar no caixa. Aposentado, tudo. Aposentado, para retomar. O Condor faz muito isso aqui no Paraná inteiro, né? Então a gente pegou essa ideia e estamos implementando. Né? Só que mesmo assim não é muito fácil de achar. E você falou do turnover, né? Qual que é o ciclo médio de uma pessoa, nome de um funcionário do mercado, de um colaborador? Cara, o ciclo médio agora você me pegou. Mas em questão de índice de turnover, tá numa média o média saudável é um 8%. Mas hoje vários clientes estão trabalhando 12 a 15. Então, assim, a recorrência ali é trocar 15% do quadro todo mês. O quanto isso é complicado, cara, é muito alto. O ciclo médio que assim, é muito difícil porque assim, carregado de açougue, o cara tá lá normalmente há 20 anos, 15 anos. Né? Um conferente fica muito tempo, um comprador fica muito tempo. Mas repositor troca, cara, vou falar, 3 meses, os caras ficam ali 6 meses no máximo. Sim. Uma operadora de caixa, tem muitos casos que não volta depois do almoço. Trabalha ali o primeiro dia e não gostou. Balcão de açougue também tá bem complicado, porque é uma profissão que ninguém mais quer fazer. Sim. Né? Então, e não temos como mudar muito isso, a não ser passar para interposto e trazer as carnes mais prontas ali para a área de venda, né? Embaladinho já, então... E como que funciona daí, se eu tenho um turnover tão alto, como que vocês contrabalanceiam isso com treinamento para com que o treinamento seja rápido, né? Cara, tem que fazer uma integração muito bem feita. Já pegar esse cara ali, a hora que ele tá entrando. Né? Mas a gente não consegue ter uma recorrência de treinamento muito assídua, né? Porque assim, se eu faço um treinamento 2 vezes por ano, são a cada 6 meses, e o cara fica 3, 4, ele nunca pegou um treinamento. Sim. Ou ele pegou um treinamento e não vai aproveitar. Então, a gente sempre foca os treinamentos para melhorar os processos, ter uma melhoria contínua naqueles caras que têm um cargo de liderança, por exemplo. Então, o supermercado é muito importante você ter donos dos setores. E daí o líder que fica cuidando ali, e gerindo, né? A gente ter esses donos de setores, por exemplo, ter um encarregado no açougue, ter um encarregado no hortifruti, ter um encarregado pela reposição, uma encarregada lá pela frente de loja, pelas operadoras. Né? E um gerente acima de tudo isso que vai responder pelos Mas números, né? o terceiro nível ali, ele não é treinado, daí ele tem um treinamento bem mais básico. Ele é o treinamento na integração. Daí, claro, a gente chama todo mundo para o treinamento. Né? Caso esse cara... Até porque no meu trabalho, eu tenho que treinar o cara que vai operar. Né? O operacional é treinado. Mas, muitas vezes, a gente se gasta muito tempo com o cara que não vai ficar. Sim. A gente já sabe, no treinamento o cara já tá meio morto, sentir, né? Já dá pra sentir. Então essa questão. E Anderson, falando agora de vendas, né? O que são boas práticas para vendas, para eu melhorar a venda? Cara, cuidado para você não ter ruptura.
O que é ruptura de Ruptura posicionamento? é de mercadoria. Né? Você não pode deixar faltar um Nescau, uma Hellmann's, um arroz. Entendeu? Isso não pode deixar faltar. O cara tem que ir na tua loja, ele tem que encontrar as coisas. Ele tem que encontrar o produto que ele está indo buscar. Né? Manter a qualidade do produto, isso é muito importante, principalmente em açougue, hortifruti e padaria. Isso é importantíssimo. E isso você vai te deixar conhecido como um supermercado de qualidade, o cara vai se sentir em casa. E, cara, e atendimento? O atendimento, quando eu falo, não é só o atendimento tete a tete ali. É também você ter uma loja limpa, é uma loja organizada, com os preços bem bons ali para o cliente e ela bem reposta, né? Com a reposição muito bem feita, que o cliente se encontre ali dentro das suas categorias, né? Não é... O que a gente não aconselha nunca a ficar fazendo é mudar o layout a todo momento. Né? O cliente está acostumado a buscar o refrigerante ali e você... por exemplo, assim, pode ser na mesma geladeira do refrigerante e da cerveja. Você só inverteu de lado os dois. O cara que está acostumado a comprar o refrigerante, ele quebrou a experiência dele. Ele vai ficar perdido. Por mais que você só mudou o lado. Ele vai ficar perdido. Então a gente tem que cuidar muito disso para o cara se sentir em casa. Para o shopper se sentir em casa. E quanto mais tempo ele ficar dentro do mercado, mais ele vai gastar. Então, a ideia é eu trabalhar a experiência do cliente para ele ficar mais lá e automaticamente ele vai comprando. Mesmo. Você tem que ter uma experiência do consumidor muito boa. Porque, por que eu te pergunto isso? Eu trabalho com venda consultiva. Venda consultiva é eu vendendo ativamente. Sim. A venda transacional, no mercado é mais transacional ainda porque eu joguei no carrinho. Jogou no carrinho. Né? Então, o tipo de artifício que eu preciso para com que, de fato, como a gente brincou, né, o produto caia no carrinho, eu ter um ambiente, eu percebi também em alguns mercados uma reambientação de usar luz amarela, deixar alguma coisa mais de conforto, não aquele mercado branco, luz branca com chão branco, né? O carrinho, às vezes, que... Eu vi uma história, não sei se é verdade, eles deixavam o carrinho com a roda envergando para justamente bater e, às vezes, as crianças puxar as coisas pro carrinho. Cara, né? não. É lenda, né? Lenda, isso é lenda. E porque, assim, tem um estudo que eu sempre menciono, que é um estudo que foi feito no mercado com as geleias, não sei se você ouviu falar. Que era basicamente assim, tinha uma gôndola lá, uma área que tinha um monte de geleia com vários sabores e era altamente bonito de ver aquilo. E todo mundo ia e o mercado ficou, pô, mas não estou vendendo. Né? E daí foi feito um estudo a respeito disso e virou o paradoxo da escolha, chamado o nome desse estudo, que dizia assim o estudo, que quanto mais opções eu deixar, menos as pessoas estão propensas a tomar decisão. Então eles reduziram a quantidade de opções de geleias e isso aumentou muito as vendas. E daí por que eu tô colocando essa historinha aí na conversa? Porque a escolha que eu tenho que fazer do que eu vou pôr na gôndola tem que ser estratégica. Né? Então você comentou ali de pegar o detergente ali com um cheiro de limão. Né? Então como que eu escolho a marca e como que eu escolho, por exemplo, os sabores ou as variantes para eu conseguir vender mais? Se eu colocar muita opção, eu vendo pouco e eu ainda tenho o custo de oportunidade de ter colocado outro tipo de produto que eu não vendi. Né? Então, como que eu escolho e como que eu preparo uma gôndola, escolho as marcas, quantidade e disposição para conseguir vender mais? Cara, isso aí volta muito lá no que a gente falou do posicionamento. É a hora que você define e você entende o que você tem que fazer. Vou citar um exemplo. Supermercado, normalmente, ele tem mais opções de sabores e fragrâncias no detergente. Um atacarejo, ele tem 3 ou 4 no máximo. Então, assim, a gente sempre usa como regra, a cada categoria, você tem que ter de 3 a 4 marcas, né? Que seja a de primeiro preço, que a gente chama de preço combate, né? Mais barata? A mais barata, isso, primeiro preço. A marca líder, vou citar um exemplo de achocolatado Nescau. Né? A marca líder. Apesar do Toddy ser melhor, mas... né? Aí tem a segunda marca, digamos ali, que no caso é o Toddy, e ter uma marca premium. Né? Que daí é um achocolatado diferente, um achocolatado de 50% cacau, por exemplo. Né? Então, você sempre tem que seguir mais ou menos essa regra, né? De marcas e
e quantidade de itens. Agora, o fundo de sortimento, que é essa diferenciação de sabores, eu tenho Nescau mais energia, eu tenho Nescau o sachê, o potinho e o potão. Né? Então, a gente... Cara, cada categoria é estudada de uma forma. Às vezes, assim, vou citar um exemplo. Que faz leite lá, que coalha no leite. É um produtinho. Você coloca no leite, o leite coalha para você fazer ricota ou fazer queijo. Não é... Acho que é coalha o nome até. Cara, só tem ele. Uhum. Eu não tenho como colocar outras marcas ali. Tinta de tecido, por exemplo, xadrez. Só tem ela, não tem por que eu colocar mais marcas. E se você tá fazendo isso, tem 3, 4 marcas de xadrez, não tem o porquê. Quando o cliente vai comprar, ele não vai olhar muito o preço disso daí. Né? Então, somos... Até porque não acha em outro lugar, né? Não acha em outro lugar. A gente chama isso de árvore de decisão. Que pode ser que o cara esteja na frente da gôndola e ele vai escolher primeiro pela opção de marca dele ou pelo menos pelo preço. Isso depende muito, isso varia muito de categoria por categoria, tá? O biscoito, normalmente, o cara escolhe a marca, aí o tipo de biscoito que ele vai fazer e depois o sabor. Entendeu? Por isso que às vezes no atacarejo você não tem tanta variedade de sabor, porque é o cara que vai lá, que vai escolher pela marca, ou pelo preço, ou pelo tipo, né? Tá, eu vou ter que colocar um problema. Então eu vejo, por exemplo, uma gôndola de café. Tô pensando no mercado aqui. Tem um corredor quase de café. Sim. Chá é um quarto do corredor, né? E café daí tem a cápsula, tem o instantâneo, tem o em pó e tem o em grão, né? Já são algumas diferenciações. O a vácuo. E daí, no café, eu tô pensando na minha decisão, né? Poxa, esse aqui eu sei que é bom e tá com preço bom, ele é o melhor custo-benefício. Daí tem um lá que é Mojana, tem algumas pequenas variações e tem uns café com uma marca esquisita que tá cobrando caro e que eu nunca vou comprar, tá? Talvez em algum momento eu compre, mas eu prefiro comprar uma Mojana da marca que eu conheço, que é mais premium. Sim. Então, como que foi feita, né, a seleção dessa diversificação? Colocar uma marca que não tem renome, que tá caro e ter uma boa apresentação, assim, né? Por que eu coloco tudo isso? Cara, normalmente é porque o vendedor te vendeu. Né? O cara convenceu você a colocar esse produto lá. Um supermercado, quando ele está num nível de estratégia de posicionamento muito alto, ele escolhe. Ele vai atrás do fornecedor, ele vai atrás do mix que ele quer, porque daí eles olham por categoria. Vamos pensar no mundo ideal, é o comprador cuidar daquela categoria como um todo. Né? Eu não estou conseguindo entregar o resultado. O que está faltando nessa categoria? Está faltando um sortimento? Está faltando uma marca nova? Os clientes estão pedindo a marca? Né? Porque normalmente café... Qual é o comportamento do consumo de café? Você toma todo dia, 2 vezes no dia, e aquela marca, normalmente as pessoas... É fiel, né? É fiel à marca. É aquela marca que a tua avó sempre fez e você acha que aquela marca vai ter o gostinho do café da tua avó. Né? Vou citar um exemplo. Aqui no interior do Paraná é muito forte o Lontrinha, né? Sim, que é o que eu compro, inclusive. Então, o Curitiba não entra direito. Porque lá tem outras marcas que estão mais enraizadas na cabeça do consumidor. Então, e eu vou te falar, eu fiz teste cego com o café. E se você pega o grão e moe, né? E você... Fazendo uma propaganda para você aqui, Lúcio, inclusive. Né? Se você pega o café e moe do Lontrinha, cara, dá de 10-0 para essas marcas que você paga às vezes R$90 o quilo. Né? Por isso que eu falo, cara, eu vou ali e eu pego Lontrinha. Porque tá enraizado isso, né? Você sabe que o produto é bom. Eu não era fã de Lontrinha. Não era? E daí quando eu resolvi fazer essa experiência, eu lembro claramente, eu fui na clínica de um amigo meu, senti um cheiro de café assim, ele falou, perguntei, cara, que café que é esse? Eu Lontrinha? E daí, mas por que quando eu compro pó não fica assim? Ele falou, porque eu moo. E daí, nossa, é totalmente história, diferente. Né? Então, acontece muito isso, né? O cara experimentar e trocar a marca porque realmente gostou. E realmente, o Lontrinha tem uma qualidade espetacular. Tanto que, assim, o Lontrinha ninguém consegue fazer muita ação e promoção nele porque não vale a pena. Já vai vender. Não tem por que eu torrar o preço dele. A não ser que eu queira posicionar ele em outra praça que ele não tem venda. Como, por exemplo, Curitiba, que você falou. Mas eu acho que daí não ia valer a pena. Ia ser pouco competitivo, entendeu? Agora sim, no interior do Paraná é muito forte.
Né? Então os caras vão dominar mesmo. Então, assim, e quando a gente, voltando no questão do café, que tem lá as cápsulas, a gente sempre tem uma técnica muito boa que a gente usa, o quão tá no olho do cliente, na altura do olho do cliente, aquela exposição. Então, assim, a gente tá por exemplo, vamos citar que a gente tá na frente do módulo de café. Normalmente eu coloco ou mais barato ou o que mais vende para baixo, porque já vai vender. O cliente já vai fazer um esforço de pegar. Sim. Agora, aquele que eu quero impulsionar a venda, eu coloco na altura dos olhos do cara. Quando é chocolate, essas coisas, eu coloco na altura dos olhos da criança. Então, por isso que a gente tem que repensar muito sobre a categoria. Por isso que eu comentei aquela hora que o comprador, o ideal é que o comprador cuide da categoria como um todo. Não pense na venda em geral. Quando ele cuida de cada categoria, a venda vai vir. Eu tá me acabando com a margem nessa categoria, tá abaixo da minha meta de margem. O que eu vou fazer? Ou estou promocionando demais, ou não tem um produto que poderia me recompor essa margem, né? E a gente vai estruturando isso daí de acordo com a árvore de decisão de cada categoria, né? A gente, o que eu penso assim? Todo mundo fala árvore de decisão, como que você decide? Pensa em você, né? Sim. Como que você chega lá na frente da gôndola e pensa, como que você toma a decisão para comprar esse produto? Né? É muito interessante fazer esse trabalho. A gente sai da casinha na hora que a gente tá fazendo isso lá na frente da gôndola, né? Até só para compartilhar aqui, a gente falou de Pareto. Pareto tem uma curva e tem a curva de Gauss, que falam também que é uma curva de eficiência. E isso que a gente não aprende é aplicar Pareto invertido. Por exemplo, falando em clientes, né? Tenho 100 clientes, 20% dos clientes são os que deixam 80% de receita, e o invertido. 20% dos clientes são os que mais dão trabalho, né? 20% dos clientes são, às vezes, os que mais... os que não têm interação nenhuma, não têm custo operacional nenhum. E daí, até pensando nessa árvore de decisão, anotei aqui para usar depois, né? Quais são os produtos, pensando no meu negócio, eu sempre acho assim, igual a Billie Jean falou, né? As realidades do varejo, as realidades do mercado, elas se aplicam a tudo com certas nuances. Então, poxa, quais são os produtos que eu, até para quem você, se é mercadista aí, tá ouvindo, né? Quais são os produtos que eu mais vendo em volume de unidades, né? Quais são os produtos que mais geram receita? Se eu conseguir identificar, às vezes, esses extremos dentro do meu negócio, eu consigo reposicionar não só gôndolas, mas até o posicionamento de marca ou estratégia comercial. É isso mesmo. E eu estava refletindo isso aqui com o meu negócio, né? O que todo mundo procura, né? E no que eu vou jogar cross-sell, né? É basicamente isso. E para encerrar, Anderson, você consegue comentar, às vezes, algumas estratégias de cross-sell, upsell que vocês têm? Sim, cara. Uma que eu gosto muito, a gente chama de cross-merchandising, né? Que é aquelas fitas que ficam aleatórias ali num corredor, por exemplo. Aquelas bandeiras penduradas, assim? As fitilhas cheias de produto. Vamos sei, citar um exemplo. Sei. Tá lá na cerveja. Tem um monte de alho, amendoim. né? Amendoim. Tem um monte de amendoim. Você tá lá no macarrão. Tem um monte de... Tempero, né? De queijo ralado, né? Até a vizinhança das categorias, a gente sempre tem que pensar... o que a gente tem... Olha, vamos pensar assim. Vamos ser mais completo agora. Vamos pensar... Você está olhando a loja de cima, com as gôndolas, e você dividiu as categorias. Você tem que entender qual que é o fluxo que o cliente vai fazer, por onde ele está entrando, e qual é o fluxo que ele vai fazer. Né? O ideal é que você tenha a categoria destino, o açougue, o hortifruti, a padaria, fiquem lá no fundo. Para que faça o cara atravessar a loja para ir lá. Mas vamos pensar ali. Então, assim, macarrão tem que estar muito próximo do molho de tomate. Próximo das conservas, da sardinha, milhos. As commodities, elas têm que estar muito juntas, né, com as farinhas. Geralmente é esquerda, né? Geralmente. Como é bebida e cereais, as bebidas, esquerda. elas têm que estar todas juntas. Para a gente conseguir fazer com que o cliente siga o comportamento de consumo dele ali também. Circule, né? Circule, isso mesmo. Não adianta eu chegar lá na perfumaria e limpeza e não separar por cuidado higiene bucal, cuidado com o corpo, cuidado com os cabelos. Né? No nosso caso, nem cuidado com o cabelo nem faz barba, falta, né? Então, assim... Eu compro um frasco de shampoo, dura 2 anos, né? Então, assim, a gente faz essas diferenciações porque o cara consiga levar tudo, que ele lembre
que ele tem que levar a pasta de dente, a escova e o enxaguante bucal. Isso é o cross, né? Isso é o cross. Então, assim, isso é na exposição no ponto natural. Aí você coloca outras coisas para lembrar ele. A Colgate lançou um produto uma época, acho que no ano passado, e eles mandaram o material pra gente fazer isso. É um creme dental, não sei se era carvão ativado, alguma coisa assim. Sei que ele tirava mancha de café dos dentes e de vinho. Então eles pediram pra gente colocar esse creme dental perto de vinho, com essa que tira a mancha de vinho, e perto do café que tira a mancha do café. Pra ter essa que é a compra essa correlata. sinergia. A compra correlata. Um exemplo. Quando você vai no supermercado, você tem lá o setor de bazar. De copos e pegadores e garfos e facas. Você nunca vê ninguém naquele setor. Nunca vê ninguém. É muito parado. A venda dele é muito, muito pequena. O que a gente começou a fazer? A trazer esses produtos, um pegador de macarrão junto com os macarrões. Sim. Concha de feijão junto com os feijão. Borracha de tampa de panela de pressão. Ou às vezes até mesmo a panela de pressão. Junto com o feijão. Ali perto, junto com o feijão. Garrafa térmica. Legal. Garrafa térmica junto com o café. Chimarrão. Cuia de chimarrão junto com o chimarrão. Eu percebi esse movimento nos mercados de isso aqui não tá num Cara, lugar. eu tenho uma lista de pelo menos, se eu não me engano, 200 ou 250 correlações que dá pra vender isso separado por categoria. É muito interessante. Você começa a brincar, é muito... Eu sempre uso brincar porque eu sou apaixonado. Né? Eu não levo o varejo, claro, com a seriedade de um trabalho, mas pra mim é uma paixão. Então eu sempre falo, vamos brincar de fazer isso daqui, até nas reuniões. E o upsell? Pra fazer a pessoa comprar mais daquilo. Daí essa questão de... Tipo, que era batata grande, não a média, isso, né? Você focar em embalagens econômicas, que são mais caras e maiores, e o cara... Vou citar o exemplo do... O atacarejo faz isso, né? O atacarejo faz muito isso, mas quer ver sabão líquido. Tá tendo uma mudança de comportamento do consumidor dentro de limpeza roupas, da categoria de limpeza roupa, que o cara tá saindo do sabão tradicional indo pro sabão líquido. E saindo do amaciante tradicional para o amaciante concentrado. Sim. Então esse é um tipo de upsell que a indústria trouxe. Que a indústria também precisa fazer um upsell. Né? Um frasquinho desse tamanho. Eles economizam com logística, né? Economizam com logística. Mas um frasquinho desse tamanho de amaciante concentrado e rende igual o grande, sim, quanto de plástico que não precisa economizar pro mercado prateleira também, né? Prateleira também. E quando a gente faz observa essa mudança no consumidor, então a gente já vai... Também aqueles consumidores que ainda compram sabão em pó, a gente vai fazendo ações para que o cara mude pro líquido, por exemplo. Depende da máquina, né? Depende da máquina também. Então tem todas essas situações, né? Essas nuances. Uma coisa que a gente tá vivendo no supermercado hoje é uma inflação invisível. Isso é bem importante trazer, porque todos os produtos... grande maioria, houveram remarcações de peso nas embalagens. Eu até me assustei esses dias, semana passada, biscoito wafer. Vinha 2 filas de biscoito, hoje vem uma só. Então, assim, cara, os caras estão... E é o mesmo preço. Reduziram praticamente metade do preço. Tem um nome para isso, eu esqueci. Reduflação. Reduflação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E isso dificulta o upsell. Né? Porque ou o cara tá mudando de marca, porque o que ele faz numa situação, por exemplo, aconteceu na pandemia. Todo mundo regrediu marca para ficar mais barato, talvez, né? Sim. Isso a gente chama de downtrade, né? E agora a gente tá fazendo um movimento para que volte a fazer um uptrade. Só que o poder de compra do consumidor tá muito menor. Sim. Diminuiu muito, corroeu muito o dinheiro. Então a gente tá bem desafiante, tanto que esse ano de 2024 tá sendo um ano bem desafiador, porque a gente não tem mais, posso falar, tanta previsibilidade do que tá acontecendo, né? Um mês tá vendendo muito bem e o outro tá muito mal. Né? Tem o caso de clientes que em um formato de loja específico perdeu 300 mil de venda de um mês pro outro. Um mês vendeu muito e o outro vendeu 300 mil a menos. É muito dinheiro. Né? Agora a gente pode colocar a culpa, sei lá, foi ruptura, foi falta de eficiência da venda. A gente está tentando identificar para a gente... Daí eu volto naquele assunto do ritmo. Se eu identifiquei isso agora, eu tenho que tratar para que isso não se aconteça de novo. Sim. E aqui uma última pergunta. Inteligência artificial. Tá? Quando você falou ali da listinha que você falou de cross-sell, me veio na hora. Joga no chat GPT quais são... Ele faz. Cara,
Então, assim, e eu lembro que teve um evento que eu fui de varejo, alguns anos atrás, eles comentaram algumas tecnologias que eram utilizadas. Isso mesmo antes de GPT, essas coisas todas, né? Que era câmeras identificando o movimento e comportamento do consumidor e, às vezes, até perfilização de público, homem e mulher. E também, que mais? Usando o sinal de celular do Wi-Fi para fazer esse tipo de censo, né? E ver como que a pessoa anda. E tem um mercado da região que tem algo interessante, que é a precificação, acho que automática do produto. Então, ele tem lá a plaquinha de preço, ela é um sensor que ele se autoprecifica ali, né? E não sei se isso também controla o estoque, né? Ou se tem algum tipo de sensibilidade para ver se as pessoas estão pondo na mão ali e ver comportamento também. O que tem de novidade nesse aspecto de inteligência artificial no ramo de mercados? Cara, tem, assim, vamos pensar, a tecnologia no supermercado, ela, principalmente depois da pandemia, ela avançou muitas casas. Porque, como eu falei, o supermercadista de berço, o cara começou com a barriga no balcão, sem muita tecnologia, e ainda tem muita resistência à tecnologia. Tanto que o cara trocar de sistema, colocar um sistema decente, o cara tem que estar passando muita dificuldade. Para ele ver que o sistema está barrando ele, digamos assim. Em questão de tecnologia, o que a gente pode ver agora muito é self-checkout. Né? Que é o cara os que você caixas mesmo automáticos, paga, né? Que é um autoatendimento ali. Isso tem crescido muito. Então, teve um cliente que a gente até fechou na semana passada, ele tem 4 self-checkouts, 2 numa loja e 2 na outra. A gente vai devolver esses 4 e vai vir 12 novos, né? Com mais tecnologia. E aí vai ter câmera de monitoramento e espelhamento da tela ali para uma pessoa ficar cuidando. Isso já é um ponto muito positivo, que vai me reduzir aquele turnover que eu falo. Né? Então, assim, uma operadora vai cuidar de 4 caixas. Essa é uma das questões. Porém, em questão de inteligência artificial, está vindo muita ferramenta complementar ao ERP. Por exemplo, uma solução de logística, que se você tratar bem ela, abastecer as informações de quanto eu tenho na gôndola, quantas frentes e quanto cabe dentro da gôndola, quanto, se eu tiver com o estoque bem correto, ela te faz a sugestão de compra. Ou até mesmo a sugestão de transferência entre as unidades. Isso tudo a partir de inteligência artificial, utilizando o algoritmo que vai basicamente na venda. Né? Ele meio que ignora o teu estoque físico ou virtual ali, mas ele vai pela variação de venda e compra desse item. Então ele entende o giro, né? Ali. Então, pelo fluxo, o algoritmo depois vai se adaptando. Isso é muito... Tá acontecendo com muita força, né? E tecnologia dentro do supermercado tá vindo com muita força também em questão de BI e dados. Isso está sendo muito, muito requisitado mesmo. Né? Porque os caras querem indicadores. Às vezes eles não sabem onde buscar. Então a gente vem e ajuda eles a identificar. Claro, depende do tamanho do cara, a gente coloca em Excel, a gente coloca... Às vezes o cara traz um Power BI ali para ajudar, ou um outro ferramenta de BI, mas a gente ensina a mostrar eles os indicadores, né? Então tinha uma tecnologia que eu lembrei agora. Você falou da etiqueta eletrônica. Né? Isso também tem uma certa estratégia de você precificar em certos horários. Eu acho isso muito perigoso, porque às vezes a carga pode ir para etiqueta e não ir para o PDV. E começar a ter que estar com a estrutura de rede muito bem implementada e alinhada. Mas eu lembrei do Mufato Go, que abriu em Curitiba no ano passado. Não sei se você já viu esse exemplo de loja. Então, assim, é uma loja totalmente autônoma, muito, muito focada lá naquela Amazon Go também. Então, eu tive a experiência do consumidor lá, que foi muito interessante, assim. Eu fiz o cadastro no aplicativo, entrei pelo QR Code. Entrou eu e minha esposa no mesmo QR Code. Aí a gente rodou a loja, comprou uma água e um chocolate. Até esbarrei, derrubei algumas coisas, voltei para a gôndola. Peguei, acho que foi uma água e chocolate. E quando eu saí, só coloquei o meu QR Code de novo, saiu eu e minha esposa juntos. E deu 2, 3 minutos e debitou no meu cartão de crédito. Só o que eu consumi. O meu medo era aquele produto que eu peguei, que eu esbarrei e derrubei ali. Será que eu vou conseguir contabilizar também? Não contabilizou. Então, assim, é uma experiência diferente e já é uma inteligência que está vindo, porque essa loja, até onde eu li em matérias, metade do custo de fabricar essa loja, de montar essa loja, está em sensor e câmeras. Então, eles daí tem esse mapeamento demográfico, não digo, mas de mapa de calor
como o consumidor entra dentro da loja, né? A gente até fiz um trabalho de mapa de calor esses dias com o cliente, só que a gente fez tudo na mão. Eu imprimi mais ou menos a planta baixa dele, e ele pegou lá 5, 6 clientes por dia, e o cara passa por aqui. E a gente colocou no Excel, depois trouxe um mapinha de calor. Dá para fazer, não precisa de tanta tecnologia assim. Mas claro, se tiver tecnologia que consiga ali pela radiofrequência do celular, que existe realmente, onde que o cara mais para, por onde que o cara anda, você consegue posicionar melhor ainda os produtos que você quer que aquele cara leve. Legal. Né? E é viável essa tecnologia do FatoGo? É caro, né? É caríssimo. Para eles, assim... Às vezes é um piloto para, às vezes, adaptar em outras lojas. Isso, é que assim, o Fato, em questão de tecnologia, ele sempre foi um dos primeiros supermercados a trazer self-checkout, falar em omnichannel, né? Omnicalidade, estar em todos os lugares vendendo, porque você pode comprar no site e retirar na loja. Então, eles são pioneiros nisso. Então, eu acho que essa questão da loja da Amazon Go foi muito, muito, muito boa. Assim como também proliferou por aí os mercadinhos de condomínio, né? Né? Também, querendo ou não, é uma certa inteligência ali de confiança, na verdade. Sim. Né? O cara compra ali, já paga e já sai. Né? Mas normalmente é tudo fechadinho, então. Mas tem a inteligência ali de entender o comportamento do consumidor. Uma coisa que muita gente usa, mas usa de forma errada, e tem, principalmente as grandes redes não usam da forma certa, mas pequenos, a gente... questão de CRM. Né? Entender o comportamento do consumidor através do cupom dele. Isso, cara, você toma cada decisão aí você consegue fazer o upsell. Você consegue entender se aquele cara que comprava aquela cerveja uma cerveja artesanal, por que ele parou de comprar? Aí você manda e faz uma promoção de artesanal direto para ele de novo. Entendi, legal. Anderson, quero agradecer a tua presença aí. A gente explorou questões bem técnicas, na verdade, e eu acho legal, me empolguei até porque é muita coisa que se aplica em outros setores, varejo, né, cara? É barriga no balcão e é legal isso, né? E queria saber se quer deixar alguma palavra final aí. Gente, assim, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa conversa. Para falar de varejo, eu fico horas falando, se for necessário. Mas, gente, cuidem dos processos e cuidem das pessoas. Tenha gestão na tua empresa, cuide dos números. Eu acho que isso é a principal questão, é o que eu trago de dica. Não negligencie os números e os processos e as pessoas da sua empresa. Legal. Anderson, quero agradecer demais. Tocou anotações para refletir em casa ainda, né? E todos vocês, peço quem curtiu, curta, compartilhe, né? Encaminha para os colegas aí, varejistas do mercado ou que trabalham com vendas, que eu acho que aplica muito disso, né? E agradecer novamente nossos patrocinadores, a Adquira Imóveis, a Invest Smart, a Casa Cine e a Maple Bear. Beleza? Valeu, pessoal!